Obrigada por perdoar os nossos pecados, nossas falhas e se mostrar cada dia mais presente em nossas vidas. Te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por o Senhor cuidar de nós. É em nome de Jesus que eu te oro. Amém. Preciso de ti. Se coloquem de pé, por favor. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta o meu coração. Como a coça anseia por águas, assim tenho sede de ti. Como Deus cega, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Diante de tudo que a gente cantou aqui até agora, a gente reconhece a grandeza de Deus, a gente reconhece o quão pequeno nós somos. E diante disso, a gente entende que nós precisamos dele todo dia, a cada momento. Para levantar da nossa cama, a gente precisa de Deus. Se você reconhece isso, cante junto comigo, que nós precisamos. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta o meu coração.
adoração e de entender que a gente depende de Deus, quero te convidar para orar. Primeiro eu quero saber se durante esse mês ou essa semana tem alguém fazendo aniversário. Levanta a mão, por favor. Ju, Matheus, quem mais? Clebin, David. A gente quer orar por vocês. Letícia, que fez aniversário também. E além disso, se você estiver fazendo um curso que está para terminar, faculdade ou escola, e precisa de uma intervenção divina na sua vida, quem vai fazer o Enem, te convido a orar. E você também tem um pedido especial para colocar diante do Senhor? Vamos nos ajoelhar em sinal de reverência mesmo, entendendo que Deus é soberano na nossa vida e que a gente não consegue fazer nada sem Ele. Todas as situações que a gente tem que enfrentar, se Ele não estiver na nossa frente, a gente não consegue ir a lugar nenhum. Por isso agora eu te convido para você e Deus, você apresentar o que tem no teu coração, o que você tem trazido, e pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor, muito obrigada porque estamos na tua casa. Muito obrigada, meu Deus, porque nós somos dependentes de Ti. Muito obrigada porque o Senhor é tão misericordioso a ponto de não nos deixar desamparados. Porque o Senhor sabe que por nós a gente não vai a lugar nenhum, a gente não consegue fazer nada. Te agradeço, meu Deus, pela sua graça, pelo seu amor e por tudo que o Senhor faz por nós. Por mais que a gente não entenda a tua vontade, a gente tem que entender que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e nós confiamos em Ti. Neste momento, meu Deus, te peço que o Senhor sonde os corações. Cada um traz um pedido especial diante do Senhor. Que o Senhor possa ver, Senhor. Que o Senhor possa responder segundo a Tua vontade. Porque a Sua vontade é o que é o melhor para nós. A Sua vontade que nos satisfaz. E nós cremos, meu Deus, que o Senhor, dia após dia, faz o que é melhor na nossa vida. Por isso que nós nos entregamos diante de Ti. Por isso que nós reconhecemos que nós precisamos de Ti e distante do Senhor a gente não consegue viver. Nós reconhecemos, meu Deus, que o Senhor é tudo que precisamos. O Senhor é o ar que a gente precisa para respirar. O Senhor é tudo, meu Deus. Por isso que a gente te entrega as nossas vidas. Te peço pelos que fazem aniversário, te agradeço porque o Senhor tem conservado em vida até aqui. Te peço que o Senhor multiplique os anos de vida sobre a terra, meu Deus. E que durante essa passagem nessa vida terrena, cada um de nós esteja preparados para encontrar com o Senhor na eternidade. Que o Senhor prepare os nossos corações. Que o Senhor também nos encontre puros para o momento que o Senhor nos chamar. Te peço por quem tem que fazer alguma prova, as pessoas que vão fazer o Enem. O Senhor sabe, meu Deus, as dificuldades que cada um enfrenta, as dificuldades de estudar, as dificuldades de manter uma rotina de estudo. Por isso que eu te apresento, meu Deus, e te peço que o Senhor mais uma vez intervenha nessas causas. Te peço que o Senhor entre com providência, que o Senhor dê as condições, que o Senhor dê a capacidade, que o Senhor dê o entendimento que vem de Ti. E que na hora de fazer essas provas, todo mundo tenha calma, todo mundo tenha paz, todo mundo entenda que, independente do resultado, a Tua vontade vai ser feita. Que o Senhor esteja conosco, meu Deus. Continue nos abençoando. Abençoa a nossa igreja. Abençoa os projetos que nós temos contra a juventude. Te apresento o nosso retiro. Te apresento as questões que estamos orando. Te peço que o Senhor haja, meu Deus. E te falo mais uma vez que somos dependentes de Ti. Estamos aqui para servir e estamos aqui para cumprir a Tua missão. E é isso que eu te oro, meu Deus, nesse momento. Agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite. O pastor vai ficar meio torto aqui, né, pastor? Está todo mundo sentado aqui nesse cantinho. Tá assim, ó, fica mais fácil. Sejam todos bem-vindos, tá? Você que é o nosso visitante, se sinta em casa. Para você que é o nosso visitante, temos os nossos pequenos grupos que acontecem durante a semana. Pode procurar aqui o Henrique, a Malu, pode me procurar, Vitória, Pastor Zildo, pode procurar aí que vocês vão ter todas as informações sobre os pequenos grupos, tá? De tudo que acontece aqui na nossa igreja. Amanhã, EBD, às 9 horas da manhã, e a celebração 10 da manhã e às 19 horas da noite. Vocês são os nossos convidados. Amém? Estava pensando ali enquanto estava orando, né, como que Deus age na nossa vida, né? A gente fica, eu, por exemplo, fiquei preocupado durante a semana, um monte de coisa para fazer, e quando a gente tem algo para fazer, né, parece que tudo vai dando errado durante a semana.
Mas quando eu me ajoelhei ali, falei assim, nossa, tudinho conforme Deus quis. Nesse momento que estamos aqui agora, é conforme Deus quis. Tudo que aconteceu na sua vida durante essa semana, Deus tinha um propósito, tem um propósito na sua vida. É por isso que estamos aqui hoje. Se não fosse Ele, nada disso teria acontecido. Nós criamos nossos planos, nós temos todos os nossos desejos, objetivos, mas quem comanda é Deus. Se não for Deus na nossa vida, a gente não consegue. Graças a Ele, pelas misericórdias e as graças que Ele tem derramado sobre as nossas vidas, estamos aqui hoje. Quero convidar o pastor Celso Cardoso, vai estar aqui conosco nesse momento. Ele vai se apresentar melhor para vocês. Muitos de vocês já conhecem, ele já esteve aqui com a gente há muito tempo atrás, 4 ou 5 anos atrás, você esteve aqui com a gente. Mês passado esteve aqui conosco de novo, e agora, para que a gente possa continuar conhecendo ele, e que ele também possa nos conhecer, tá? Vou orar pela vida dele. Pastor, fica à vontade, tá? Deixa Deus te usar. Pai, em nome de Jesus, te agradeço, ó Pai, por esse tempo que estamos vivendo, e principalmente, ó Deus, porque até aqui o Senhor nos abençoou, Pai. Te louvo e te agradeço, ó Pai, pela vida do pastor Celso. Deus, continue usando ele, ó Deus, que ele possa ser canal de bênção onde ele estiver. Cuide dele, do seu ministério, cuide dele, da sua casa, da sua família, Deus. Continue, Senhor Jesus Cristo, agindo na vida dele, ó Pai, e derramando as suas infinitas bênçãos, ó Pai. Fale, ó Pai, através dele, que ele possa ser aqui um instrumento para o Senhor, que o Senhor possa usá-lo, ó Pai, da forma e da vontade que o Senhor deseja. Fale aos nossos corações através da vida dele e, principalmente, ó Deus, fale com ele primeiro, para que ele possa transmitir tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Muito bom poder estar aqui com vocês, uma alegria para mim, para minha família. Minha família começa pela Beatriz, minha esposa, Mariane, minha filha que completou recentemente 10 anos, e o Ravi, tá? Se vocês de repente estiverem aqui pensando, orando, lendo a palavra, e de repente alguém passar correndo aí, você pode ficar tranquilo e orar por mim, porque possivelmente vai ser meu filho, tá? Mas não sei se tem alguma Mariane aí. Tem alguma Mariane? Não? Só sua filha. Você sabe o significado não, pastor? Pois é, eu também não sabia. Depois eu fui pesquisar, que chega primeiro cheio de graça. Então, se você der asa, você vai perceber que o significado tem muito a ver com ela, tá? Então, evite, para você não ter maiores problemas, tá bom? Mas é uma alegria para nós poder estar aqui com vocês, compartilhando a palavra e falando sobre emoções. Como anda o seu coração? Como andam suas emoções? Interessante que, quando o David falou sobre o tema, a proposta dessa noite, ele mandou a sugestão do filme Divertidamente. Quem já viu esse filme? Ah, legal. Que bom, né? Eu vi, eu acho que umas 2 vezes, e achei muito interessante, porque mostra um pouco da realidade daquilo que às vezes é o meu e o seu coração, as nossas emoções. Eu tenho dificuldade, tá? Você não repara no que eu ando muito. O pessoal lá na igreja já falou para mim parar um pouco, mas eu não consigo. Enfim, como as nossas emoções, às vezes, elas são um misto, né? Vamos dizer assim, elas são inconstantes e, às vezes, possivelmente, por elas, em muitas ocasiões, serem assim, somos também, em alguns momentos, em algumas situações da nossa vida, também inconstantes em relação a alguns assuntos. Mas, enfim, as nossas emoções, elas precisam receber uma atenção especial da nossa parte para que possam verdadeiramente serem equilibradas e dessa forma conseguirmos alcançar aquilo que de fato o Senhor reservou para nós. Então, cuidar das minhas emoções é uma tarefa essencial para o meu sucesso. Cuidar das suas emoções é uma tarefa essencial para o seu sucesso. É uma responsabilidade que nós temos, é um compromisso diário que nós assumimos conosco, com nós mesmos e, acima de tudo, com Deus. Cuide do seu coração, não é à toa que Salomão já disse, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Você pode ir comigo aí em Provérbios, capítulo 4?
Eu vou ler na versão King James, que eu achei muito interessante, porque ela diz assim, na sua, possivelmente, acredito que seja a NVI, ela diz de forma diferente, mas aqui na King James diz assim: guarda o teu coração com toda diligência, pois dele provém as questões da vida. Guarda o seu coração, guarde o seu coração, guarde as suas emoções, guarde para que você alcance equilíbrio, para que você obtenha sucesso, para que você chegue no lugar que você planejou e que, acima de tudo, Deus estabeleceu como propósito para a sua vida. Guarda o teu coração. Emoções, como andam as suas? Vamos fazer uma dinâmica rápida aqui, né? Sobre emoções. Nós habitualmente temos o costume de expressarmos as nossas emoções através do quê? O quê? O nosso rosto, ou não? Não é verdade? A Bíblia já diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas isso não quer dizer que aquele que não é tão belo assim, ele não seja feliz. Não é verdade? Acredito que a minha esposa se sentiu encantada pela minha alegria, né? Mas enfim, vamos lá fazer um teste rápido? Eu vou falar, você vai procurar uma pessoa aí do seu lado, e eu vou falar uma emoção, um sentimento, e você vai tentar expressar esse sentimento através do seu rosto a essa pessoa. Vamos lá, hein? Ó, quem está do lado aí, procura rapidinho aí, vamos lá, hein? Ali, tem uma ali, ó, tá sem ninguém ali do lado. Procura aí, faz com alguém aí, por favor. Vamos lá, primeira emoção, alegria. Vamos lá, tristeza. Gente, não pode ficar com cara de paisagem não, vamos lá, hein? Vamos lá. Curiosidade. Tá difícil, né? Tá difícil? Vamos colocar um pouquinho mais difícil, quem sabe. Cara de suspense. Não pode receber o auxílio das mãos não, tá? Por favor. Olha, isso aí, né? Todo mundo arregala o olho. Você está vendo como que às vezes não é tão simples assim? Não é tão simples assim expressar pelo nosso rosto, pela nossa face, como anda o nosso coração? Como que não é tão simples esperar que as pessoas entendam aquilo que nós passamos, ou como anda a nossa vida emocional, através do olhar que ele faz, que às vezes é muito rápido, muito, vamos dizer assim, às vezes até mesmo instantâneo. Quando a pessoa olha para nós, não é tão fácil assim ela entender aquilo que se passa no meu e no seu coração. Por isso que é tão importante guardarmos o nosso coração e lançarmos sobre o Senhor as nossas dúvidas, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, lembrando que a palavra diz que Ele tem cuidado de quem? De nós. Guarda o teu coração, guarde as suas emoções, como você lida com elas, entenda que elas estão de alguma forma sendo trabalhadas lá no seu íntimo, e lá no seu íntimo só apenas duas pessoas conhecem e sabem o que se passa de forma bem particular lá dentro do seu coração. A primeira delas é você, ou melhor, o Senhor, porque às vezes nem mesmo nós mesmos sabemos bem aquilo que se passa em nós. Primeira é o Senhor, e segundo lugar é você. Como que você tem trabalhado para obter sucesso e equilíbrio nas suas emoções? Eu quero pensar com vocês em algumas possibilidades, em algumas, vamos dizer assim, algumas preocupações que nós precisamos ter em relação às nossas emoções. Alguns sinais de alerta que nós precisamos carregar conosco para que obtenhamos sucesso, para que cuidemos do nosso coração e para que de alguma forma ele possa ser cada vez mais guardado, protegido e amparado pelo Senhor sob
os cuidados do Espírito Santo de Deus. Primeira lição que eu gostaria de pensar com você, está lá em Mateus capítulo 21. Se você puder ir comigo nesse texto, eu vou pedir a você que faça aí a leitura e me acompanhe nesse texto. Mateus capítulo 21. Eu não coloquei na projeção para estimular você a abrir sua Bíblia e acompanhar comigo. Capítulo 21, versículo 12 e 13. E entrando Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós as fazei de covil de ladrões. Então, o que tem a ver esse texto com emoção? Em primeiro lugar, eu acho muito interessante porque Jesus, no primeiro olhar, quando nós fazemos acerca desse texto, ele parece que nesse momento ele estava o quê? Irado, bravo, nervoso, chutando o pau da barraca, não é assim que a galera fala? Mas se você parar e avaliar comigo, você e eu poderemos perceber que no versículo 13, nós vemos o motivo, a razão, o porquê que Jesus age em alguns instantes anteriormente daquela forma tão intempestiva, vamos dizer assim, de forma tão firme em relação àquelas pessoas que vendiam no templo. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê que Jesus, por conta do zelo, do amor, do cuidado que ele tinha em observar a palavra de Deus, a palavra do seu Pai, ele reage de forma firme em relação àqueles que estavam deturpando aquele ambiente, aquele lugar que Deus tinha de forma tão especial enquanto cuidado. E a primeira lição que eu gosto de observar nesse texto, que eu trago para a minha vida, é que, em relação às emoções, eu não posso de maneira nenhuma me permitir ser dominado por elas. Pare e pense comigo, se Jesus fosse de fato tomado pela raiva, a reação dele em relação a tudo aquilo que estava sendo vendido, tudo aquilo que estava sendo, enquanto banco, apresentado para o povo comprar ali, será que a reação dele não teria sido transmitida não em relação aos objetos, mas quem sabe às pessoas? Quem sabe Jesus não estivesse naquele momento, se fosse de fato tomado pela raiva, quem sabe Jesus, ao invés de derrubar as bancas, não teria derrubado as pessoas. Você já parou para pensar dessa forma? O zelo pela palavra, o zelo, o cuidado por aquilo que Deus tinha estabelecido como propósito para ele, foi aquilo que o levou a tomar aquela atitude e não permitir que as suas emoções controlassem a sua vida. É bem verdade, e a gente precisa lembrar disso, que Jesus, enquanto esteve entre nós, ele era como cada um de nós. Sentia raiva, sentia angústia, sentia o peso das preocupações. Lembre-se que quando Jesus estava no Getsêmani, se preparando para os momentos finais da sua vida, ele suou sangue. Por quê? Tamanha angústia, mas nem mesmo nesse momento ele se deixou dominar pelas suas emoções. Ah, queridos, é muito difícil, não é verdade? É muito difícil quando a gente olha e vê uma injustiça em relação a nós mesmos sendo praticada e não sermos dominados pela raiva. É muito difícil não sermos atraídos pelos nossos olhos, não é verdade? Às vezes não em relação a alguém que chama a nossa atenção. Quem aqui está nessa fase? Ninguém levanta a mão, né, pastor? Que bom vencer essa fase. Mas às vezes é um objeto que eu quero, um bem que eu procuro, um tênis que eu desejo, enfim, alguma coisa que me atrai e que às vezes me leva a ter sentimentos, a ter reações que eu não poderia de maneira nenhuma me deixar dominar por elas.
Quantos filhos, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que com um filho de 15 anos de idade estava sofrendo momentos muito difíceis porque o filho queria isso, aquilo outro e ele não podia dar. Gente, é interessante porque as emoções, elas tendem nesse tempo, nesses dias em que nós vivemos, a serem tão intensas, e o discurso lá fora é que a gente pode viver de maneira a satisfazer as nossas emoções, que isso é natural, que isso é normal, e que louco é quem pensa diferente disso. Mas uma das coisas que a gente vê em Jesus é que as suas emoções não o dominaram em momento algum na sua caminhada. Se fosse o contrário, Jesus talvez tivesse reagido de forma bem diferente em relação a Judas. Você já recebeu um beijo como de Judas? Ou um aperto de mão, ou quem sabe um abraço de alguém que o traiu? Já? Ninguém aqui? Que bom, vocês irão passar por isso. Não estou jogando praga não, tá? Mas é porque a vida nos marca dessa forma. Então não se deixe dominar pelas suas emoções. Aprenda a fazer as suas escolhas. Emoções não podem determinar escolhas. Entenda que se você controlá-las, você fará as melhores escolhas possíveis na sua vida. Mas uma outra lição, e está lá em Juízes, capítulo 16, que eu quero pensar com você. Se você puder ir comigo nesse texto, Juízes capítulo 16, conta a história de um homem muito famoso dentro da palavra de Deus e que eu acredito que você já ouviu algumas histórias acerca dele. Juízes, capítulo 16, versículo 1 diz: Então Sansão foi a Gaza e lá viu uma prostituta e entrou com ela, ou coabitou com ela. Ele foi lá, se relacionou com aquela mulher. Alguns capítulos antes, você vai ver que esse mesmo Sansão vê uma mulher ao entrar num determinado lugar, se apaixona pelaquela mulher, toma aquela mulher como esposa, sem conhecê-la, sem ter um relacionamento profundo com ela, e se associa àquela mulher, e depois ele tem um problema sério, porque fica distante dela há algum tempo, aquela mulher vai e se casa com outra pessoa, segundo a orientação da sua família, e quando ele volta para revê-la, ele não é mais o esposo dela. É basicamente essa história. E se você continuar lendo esse mesmo capítulo, você vê que depois dele estar com essa prostituta, ele vai e se une àquela mulher muito famosa que trouxe ruína à vida dele. Foi? Vamos ver, quem lembra? Dalila, não é isso? Eu ia fazer uma piada, mas eu estou me controlando. Porque pastor tem dessas piadas, né? Então eu estou me controlando, orem por mim. Mas uma coisa interessante, queridos, que quando nós olhamos para esse texto, eu gosto de trazer uma lição muito prática para a minha vida. Não se prenda àquilo que você vê. As realidades vão além dos nossos olhos. Já dizia uma música da Oficina G3, além do que os meus olhos podem ver. Já ouviram essa música? Não, vocês não ouviram a Oficina G3? Ah, por favor, gente, me ajuda, né? Mas é interessante, porque quando eu olho para esse texto, eu vejo um homem que se deixou dominar pelo seu olhar, por aquilo que ele viu, por aquilo que chamou a atenção dele. E a Bíblia fala que a concupiscência ou o desejo dos olhos é que nos leva muitas vezes a pecar, que nos leva muitas vezes a perder o objetivo. Quanta gente você deve conhecer, eu já conheci muita gente assim, que já começou 1, 2, 3 faculdades e não concluiu nenhuma delas, porque chegava num dado momento, olhava e via que o outro estava tendo sucesso numa profissão diferente, e ele abandonava aquilo para começar aquele outro curso. Não era a motivação que o levava a concluir ou a estar na faculdade, não era a motivação de obter sucesso pessoal, satisfação, se encontrar na profissão, mas era aquilo que ele olhava
e via o outro obtendo enquanto satisfação. O olhar dele o desviava do propósito. Por isso, cuidado com os seus olhos. Cuidado com os seus olhos. Cuidado com aquilo que você olha ao seu redor. Nem tudo é o que parece. Você já deve ter ouvido falar da síndrome, da história da síndrome do campo mais verde. Do boizinho que olhava o pasto do lado e achava ele mais bonito, mais belo, mais especial, mais atraente aos olhos. E então um dia ele se empenha, se esforça, corre, pula a cerca, chega do outro lado, vê que aquele pasto que ele achava muito bonito era bem pior do que o dele. Então cuidado com seus olhos. Cuidado, porque deles, muitas vezes surgirão emoções nas quais você não poderá de forma nenhuma confiar. Cuidado com seus olhos. Sansão, ele olhou e talvez por conta de os seus olhos representarem para ele um calcanhar de Aquiles, um ponto delicado na sua vida, talvez porque os seus olhos, através deles, a ruína veio sobre a sua história, talvez por isso ele perdeu a vida, ou ele terminou os seus dias sem aquilo que trazia tanta ruína a ele. Mas outra lição importante, que eu quero compartilhar com você também, está lá em 1 Reis, capítulo 19. Vocês vão ler alguns textos comigo, tá? 1 Reis, capítulo 19. A história de Elias. Diz assim a partir do versículo 1: E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e ao mesmo tempo, como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: Assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a de um desses homens, um deles, um dos profetas que você matou. Você conhece essa história, possivelmente a maioria aqui já ouviu. O momento em que Elias enfrentou aqueles centenas de homens, lembre-se que foram 450 profetas de Baal e mais alguns outros que adoravam outro Deus. Depois você pesquisa aí e tira a sua dúvida. Mas Elias enfrentou aqueles homens com ousadia, com coragem, com determinação, e de repente essa mulher que havia matado alguns dos amigos dele, alguns dos homens e mulheres que eram próximos a ele na sua caminhada de ministério, de repente essa mulher se levanta e ameaça ele. E de repente a sua fé é abalada por conta da ameaça daquela mulher. Parece que, apesar de ele ter visto tanta coisa ser realizada pelo Senhor sobre a vida dele, parece que aquilo tudo é deixado para trás e de repente o seu coração é tomado por medo, insegurança e depressão. Você já passou por uma situação semelhante na sua vida? Não? Eu já. Talvez seja por isso que a palavra nos diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Às vezes a gente precisa fazer o exercício da gratidão, que a palavra de Deus nos ensina lá em Filipenses, capítulo 4, quando o apóstolo Paulo vai dizer, que sejam em tudo conhecidas diante do Senhor, através de oração, súplica e ação de graças, as vossas petições. Ele vai falar de uma vida que se rende em oração a Deus, através das súplicas, das petições, mas também com ações de graças, uma vida que aprendeu a agradecer ao Senhor, porque olha para trás e vê aquilo que Deus fez. Talvez fosse essa a necessidade de Elias naquele momento. Olhar para trás e ver o que Deus fez. Ele olhava para o problema que ele enfrentava, olhava para a dificuldade que se levantava e de repente a sua vida emocional,
o seu coração estava em frangalhos, estava destruído, estava em pedaços. De repente, a depressão batia a porta dele. De repente, tudo aquilo que Deus havia feito lá atrás sobre a vida dele não tinha mais tanta força e beleza assim para Elias. Cuida do seu coração. Pratique os exercícios que são necessários para que, quando o dia difícil vier, quando as situações delicadas surgirem, você permaneça firme. Porque virão situações difíceis. Quem aqui já passou por alguma situação difícil? Ah, que bom, essa galera aqui está top, pastor. Depois vocês oram por mim, hein? Por favor, me ajuda aí. Direto, queridos. Direto surge uma crise. Direto surge uma situação delicada a tratar, um problema difícil a enfrentar, uma realidade para a qual eu não estava preparado. Direto. Como lidar com isso? Cuidando do meu coração. Às vezes, para que a gente cuide bem do nosso coração, nós precisamos buscar equilíbrio. Muitos querem viver intensamente suas emoções, sem se preocuparem com o preço que pagarão por isso. Muita gente quer, de fato, satisfazer, alcançar a satisfação cumprindo com o desejo do seu coração. Mas lembre-se, há um preço a ser pago por isso. Há um preço a ser pago por isso. Você está disposto a pagar o preço disso? Lembre-se que Jesus, ele veio e pagou o preço para que você e eu tenhamos vida, e vida em abundância. Não permita que o seu coração ou as suas emoções dominem você. E 3 conselhos que a palavra me dá acerca disso, para buscar equilíbrio, que eu acho válidos para mim e para você nessa noite. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, Paulo vai orientar ao seu discípulo algo muito especial, vai trazer ao coração e à reflexão dele. Você pode ir comigo aí, se alguém abrir e quiser fazer a leitura bem alta aí, eu vou agradecer. É sinal que você está participando comigo, hein? 1 Timóteo 4, 12. 1 Timóteo 4, 12? Valeu, obrigado. Paulo dizendo a Timóteo, ninguém despreze, ninguém de alguma maneira olhe você com um olhar, vamos dizer assim, de inferioridade, porque você é jovem, mas que você seja um padrão para essa galera toda, que as pessoas ao olharem para você vejam a sua conduta, a sua compaixão, o seu amor e zelo pela palavra, o seu cuidado com as pessoas, que ninguém olhe para você e tenha dúvidas da sua dedicação e comprometimento com Deus. É basicamente isso que Paulo está falando para Timóteo. E amigos, queridos e queridas, para que de fato a gente alcance equilíbrio, nós precisamos entender que esse conselho é válido e importantíssimo para nós hoje, para que a gente controle aquilo que entra no nosso coração. Controle, tá? Controle, você escolhe aquilo que entra no seu coração. Sejam pessoas, hábitos, comportamentos, sentimentos, pensamentos, você e eu controlamos isso. Por mais difícil que seja fazer isso, mas a gente tem um controle. Então cuidado com isso, controle, trabalhe, zele, cuide do seu coração, ele é seu, e ninguém terá um cuidado tão especial com ele quanto você e o próprio Deus terão. Por isso, cuide daquilo que entra, daqueles que você permite entrarem
no seu coração. Sabe, tem muita gente que, de alguma maneira, abre o seu coração para qualquer um e depois paga um preço por isso. Meninas, meninos que estão à procura da costela perdida. Tem alguém aí? Tem não, né, David? Suavão. Cuidado, tá? Cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que é belo é especial. Então, cuide bem do seu coração. Cuidado com os ambientes que você frequenta. Cuidado com as realidades onde você se permite estar. Tem muita gente que não tem um filtro em relação ao ambiente onde está, em relação ao ambiente onde ele participa, e depois paga um preço por isso. Cuidado com os ambientes, cuidado aonde você entra, cuidado com as realidades que você vive. Fica muito mais difícil chegar à terra firme quando fomos ou somos nós mesmos que nadamos para distante dela. Fica muito mais difícil você chegar em terra firme quando você e eu, quando nós mesmos nadamos para distante dela. Eu me lembro de uma certa ocasião que fui à praia, pastor, com meu tio, e era uma praia lá do Rio, não vou falar o nome, sabe? Mas a gente foi para lá e a praia puxava muito. Quem já foi aqui em praia que puxa muito, né? À tarde puxava muito e eu, menino de Mimoso do Sul, falei, hoje eu vou pegar onda. Ele tinha uma pranchinha de bodyboard, né? É isso mesmo, né? E eu peguei aquela pranchinha, falei, vou surfar. Amarrei o... Como é que é o nome do negócio? Ah, o menino surfa, né? Amarrei, falei, vou nadar. Comecei a nadar com a pranchinha, de repente veio uma onda, veio outra. Na terceira eu tomei um capote, a prancha com aquela fita embaralhou no meio das minhas pernas, do meu braço. Eu só sei que eu só consegui soltar o velcro depois de muito tempo com a boca. Ali eu já tinha bebido uns 2 litros d'água. E meu tio lá do lado, lá uns 100 metros mais ou menos, eu já devia estar quase da praia, ele olhando, dando tchau. Eu falei, miserável, estou quase morrendo aqui, você está me dando tchau? Já está? Achando que eu vou para a glória, né? Soltei a prancha, deixei ela embora, voltei nadando, mais ou menos, que eu também não sei nadar até hoje muito bem. Quando cheguei lá, ele, parecia que você estava afogando. Eu, não, de boas. Gente, foi muito mais difícil voltar depois que eu me permiti ser arremessado para longe. Então, cuidado, cuidado, cuidado com os ambientes. Outra lição valiosa, já estou acabando, vocês podem ficar tranquilos, tá? Liberte-se daquilo que sai da sua vida. Tem gente que vive ciclos, vive experiências, vive realidades, experimenta alguns relacionamentos, seja de amizade, seja de namoro, e de repente a pessoa sai da vida, ou o ciclo rompe, a realidade muda, e ainda assim algumas dessas pessoas ficam presas a essa realidade. Sabe, eu me lembro de uma história bíblica que você deve conhecer, a história de Jonas. Lembram-se? Quando ele sai do propósito, quando ele caminha então em direção ao barco que o levaria para um lugar distante. Qual era o nome do lugar? Jonas foi mandado para Nínive. E ele então se dirigiu, pegou um barco para... Depois vocês perguntam para o pastor, tá, gente? Ele então vai para um outro lugar, para uma outra realidade. Lá no barco vem a tempestade, o problema surge, o que o pessoal faz? Depois que ele assume a responsabilidade por todo aquele problema, o pessoal faz o quê? Joga Jonas para fora do barco. Por quê? Porque a vida deles dependia disso.
Sabe, tem muita gente que quer carregar aquilo que não lhe faz bem ao longo da caminhada. Liberte-se disso. Saiu da sua vida, amém. Se não foi de Deus, para você, para a sua história, para a sua caminhada, para o seu sucesso, não queira vivenciar novamente aquela realidade. Não queira experimentar o problema que você vivenciará por trazer de novo aquilo que não era de Deus para você. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 13, quando ele vai falar do amor, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? Esse texto bem conhecido. Acredito que alguém já recebeu cartinha ou já enviou cartinha com esse texto. Estou olhando para ver quem que... Ninguém aqui não, pastor. Mas não estou dando ideia não, tá? Por favor. Mas lá naquele capítulo ele vai falar sobre o amor, vai falar da capacidade que esse amor tem. Lembre-se que ele não está falando do amor homem e mulher, ele está falando do amor que o Pai tem por nós e que nós precisamos aprender a desenvolver pelo Pai, né, pelo nosso Deus. Mas ele vai falar, ó, quando eu era menino, pensava como menino, me comportava, discorria como menino, agora eu sou homem. Chega um momento na nossa caminhada, queridos, esse homem que vai falar do amor, vai falar desse sentimento que é expresso por meio de um comportamento, esse homem vai falar que o verdadeiro amor, ele é expresso pela maturidade. Chega um momento que nós precisamos, de fato, romper com algumas realidades, com algumas situações, com algumas práticas, para que, de fato, possamos experimentar aquilo que Deus tem para nós. Então, liberte-se daquilo que não deve fazer parte da sua vida. E, por fim, está lá em 2 Samuel, capítulo 12, se você puder abrir nesse texto comigo. Capítulo 12. Versículo 20. Diz assim, acompanha comigo aí, 12, 20. Então Davi se levantou da terra, banhou-se e se ungiu e trocou de indumentária e entrou na casa do Senhor e adorou. Então ele veio à sua própria casa e quando ele solicitava, eles punham pão diante dele e ele comia. Esse texto vai falar do momento que Davi experimentou a repreensão da parte de Deus. Vocês conhecem essa história, acredito eu. Davi peca, faz aquilo que não era do agrado do Senhor, ele tem um filho como fruto desse pecado. Deus então envia o profeta para chamar a atenção dele, para repreendê-lo e para falar, ó, o filho não vai viver, o filho não vai chegar a ser de fato uma bênção, um motivo de alegria daqui a alguns anos para você, para sua casa. Então Davi, logo depois dessa palavra do profeta, se põe diante da doença que vinha sobre o filho dele, se põe a orar. E o texto diz que ele fica alguns dias jejuando e orando pela saúde da criança. Mas o que acontece? A criança morre. E o que seria natural naquele momento para qualquer um em nossos dias? Diante do luto, diante da perda, o que seria natural Davi fazer? Continuar chorando, continuar pranteando, continuar culpando a si mesmo, ou quem sabe o próprio Deus, por conta daquele mal que vinha sobre a sua casa, sobre a sua vida. Mas o texto diz que naquele momento, quando ele recebe a notícia que o filho havia partido, uma coisa que ele já sabia que aconteceria, porque Deus havia usado o profeta para trazer essa palavra para ele, o que ele faz? Se levanta, toma um belo banho, bota uma roupa limpa,
e se senta para comer. Parece que foi um pouco de frieza da parte dele, né? Mas eu gosto de entender que Davi, naquele momento, ele compreendeu que ele não poderia de forma nenhuma se prender àquilo que ele havia vivenciado, a dor, o sofrimento que ele havia passado. A perda seria parte da história, da caminhada dele naquele momento. Não havia nada que ser feito para mudar aquilo. O que ele poderia fazer é não se prender àquilo e aprender as lições que ele poderia obter através daquele momento. Entenda que até mesmo através da perda nós podemos aprender algo. Então não se prenda àquilo que você perdeu. Não se prenda às experiências negativas. Você e eu viveremos lutas. Jesus disse: no mundo, estão comigo aí? Tereis aflições, mas tende bom ânimo. É interessante que um dos grandes homens de Deus, que recebe a tarefa de levar ou de introduzir de fato o povo na terra prometida, logo depois que Moisés é chamado para a glória, o grande Josué, ele por vezes ele ouve o Deus Todo-Poderoso falar o que com ele? Ser forte e corajoso. Em algumas versões vai falar ser forte e tem bom ânimo. Sabe, queridos, é verdade e é fato, nós viveremos lutas. Quanto mais cedo a gente aprender isso, mais preparado, quem sabe, nós estaremos para elas. E uma das coisas que eu tenho aprendido é que eu não posso me prender às minhas dificuldades. Eu preciso entender que o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, que é também o meu Deus, me dá ânimo, força, coragem para vencê-las em nome de Jesus. E você também pode vencê-las. Não se deixe dominar pelas suas emoções. Diante da dor, do sofrimento, a tendência natural é parar e ficar prostrado. Mas essa é uma reação, uma emoção que não te levará de forma alguma a obter aquilo que Deus tem para a sua vida. Nós não somos daqueles que retrocedem e caem, mas nós somos daqueles que avançam para a glória de Deus. Não podemos alterar nada e nem tampouco alguém, a não ser nós mesmos. Não podemos mudar o passado, não podemos alterar a vida dos outros, nós podemos unicamente cuidar dos nossos corações. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém? Amém? Então vamos orar? Pode orar comigo nesse tempo? Buscar equilíbrio da parte do Senhor é o grande desafio para mim e para você nesse tempo. As nossas emoções, elas nos confundem muito. E às vezes representam um risco para nós. Mas é bom saber que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como de águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. É a palavra de Deus que nos diz que nós somos chamados a confiar nele e não no nosso coração, não nas nossas emoções. As nossas emoções nos traem, mas Deus é fiel. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse tempo, te agradecer pelo teu cuidado, pelo teu zelo para com cada um de nós, ó Deus. Ó Deus, queremos pedir que o teu Espírito nos ajude, que o teu Espírito nos oriente, que o teu Espírito traga à nossa mente e coração aquilo que de fato o Senhor espera e tem enquanto propósito para a nossa vida.
que confiemos na Tua palavra, que confiemos na Tua voz, que confiemos na Tua direção e não nas nossas emoções. Ó Deus, como é bom experimentar a alegria quando, ó Deus, o objetivo é alcançado. Como é bom festejar o aniversário de alguém próximo a nós. Como é bom a alegria, o contentamento. Mas, ó Deus, a vida não é marcada apenas por esses momentos. E às vezes, ó Pai, é tão difícil continuar a caminhada, porque sobre nós vem a dor, sobre nós vem a luta, sobre nós vem o medo, a ansiedade, a preocupação, a dúvida, ó Pai. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo do Senhor, cuida do nosso coração. Nós entregamos a Ele em Suas mãos, para que o Senhor zele, para que o Senhor cuide, para que as nossas emoções sejam, ó Pai, verdadeiramente, ó Deus, tratadas, ó Pai, e conduzidas pela voz do Senhor, para que, ó Deus, não sejamos de maneira nenhuma abalados, mas que confiadamente caminhemos na certeza de que o Senhor é aquele que tem cuidado de nós. Ó Deus, se alguém chegou aqui cheio de dúvidas, quem sabe de medo e insegurança, renova as forças, traga, ó Deus, o Espírito Santo do Senhor, traz luz a esse coração, e que em nome de Jesus, possamos a cada dia mais e mais confiar que o Senhor é aquele que começou uma boa obra e que há de ser fiel para completá-la até o dia final. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós e que nossas emoções, o nosso coração sejam cada vez mais dirigidos pelo Senhor. Eu vou pedir para que vocês se coloquem de pé agora, nesse momento. E a gente vai finalizar com uma canção. E eu acho interessante essa canção porque ela diz: eu vou construir minha vida em Ti. Tu és o meu fundamento. E que a gente possa cantar isso hoje, fazer disso a nossa oração. Pela palavra que o pastor disse sobre emoções, sobre controlar nossas emoções, sobre guardar o nosso coração. Não é fácil a gente fazer isso, né? Porém, a gente tem do nosso lado um Deus que é perfeito. Um Deus que veio aqui na terra, passou por tudo isso, sentiu todas as emoções, mas Ele venceu. E Ele sabe exatamente como é tudo isso. E Ele está do nosso lado para nos ajudar a vencer a cada dia. E não é uma luta que, venci hoje e acabou. Todos os dias a gente está nessa. Então vamos orar agora, através dessa canção, pedindo para que Ele nos ajude, para que a gente se firme nele. E orando, eu vou construir minha vida em Ti. Porque Ele é digno da nossa vida, Ele é digno da nossa adoração. E que a gente possa doar e entregar a nossa vida nas mãos dEle, porque só assim a gente vai conseguir fazer aquilo, guardar o nosso coração. Então eu vou pedir para que vocês cantem agora junto com a gente. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. És o nome que é sobre todos. O nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, Santo, és incomparável, és
Gente, vamos orar. Nós estamos encerrando então a celebração nesta noite. Lembrando que amanhã nós temos a escola bíblica às 9 horas, o culto às 10 horas. Tá bom? Vamos orar, feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez em oração. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor nesse tempo tão precioso que o Senhor nos proporcionou para estarmos aqui. Obrigado, Deus, porque foi o Senhor que nos trouxe aqui. Não viemos por acaso, nem movidos por nós mesmos, mas somos movidos pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Deus, por todas as canções que exaltaram o Teu nome e que nós tivemos, ó Deus, o momento de celebrar o Senhor. Obrigado pela Tua palavra que falou tanto ao meu coração, o coração de cada um aqui certamente. E agora, Deus, leva os nossos lares guardados pelo Senhor. E continua, Deus, abençoando a nossa juventude, a nossa igreja, cada um de nós. Ó Deus, e usa-nos para os Teus propósitos eternos em todo o tempo. É o nosso pedido, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor e faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor e faz mudar o mundo. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém. É isso, gente. Finalizamos nosso Red Day. Espero que todos tenham gostado, se sentido bem. Isso aí.